Sejam bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vítor. Boa tarde a todos. Essa live assim num horário um horário pouco usual, porque o tema mesmo é pouco usual, certo? É aqui um pré-lançamento que nós estamos fazendo e de um livro que eu mesmo escrevi, certo? Se é que dá para chamar de livro, é um livro sim, em termos de forma, certo? Mas é na verdade um poema que eu mesmo escrevi, que nós estamos lançando aqui agora com esta live. Inclusive o link está aí na bio do Instituto para quem quiser adquirir o livro na pré-venda com frete grátis, certo? Depois que passarmos a venda mesmo oficial, que será em poucos dias aí, nós aí sim faremos, daí o frete será por conta do próprio comprador, certo? Mas agora dá para acessar ali na bio aqui do Instituto Hugo de São Vítor e adquirir o livro na pré-venda com frete grátis. Bem, é um poema, certo? E normalmente, né, se eu perguntar aí para vocês já compraram algum livro com poema, certo? Ou poemas, certo? Mas livro de versos, de algum autor que não seja um autor clássico, um livro conhecido, certo? Não, o sujeito compra lá os sonetos de Camões, de Bocage, compra a obra de Gonçalves Dias, de Castro Alves, Manuel Bandeira e tal, mas poesia é muito difícil que nós consumamos, né? Assim, a poesia, até livros de autores vivos nós o fazemos, né? Principalmente de não literatura, de ficção, certo? Livros de filosofia, de teoria política, seja lá o que for, até crítica literária, tudo bem, mas livros de literatura mesmo, eles são muito mal vendidos e, bom, existe sim motivos para isso, não é? Até porque nós costumamos ler aquilo que está dentro já de um cânone, dentro de uma tradição literária inteira. E foi também pensando nisso que eu resolvi escrever justamente isso, né? Porque eu sou aquele sujeito que está sempre dizendo, olha, o importante é ler os clássicos e tudo isso, né? Vamos ler Homero, vamos ler o Antigo Testamento, vamos ler Virgílio, Ovídio, Horácio, vamos ler Dante, Camões, Shakespeare, Cervantes e tal, né? E raramente, assim, eu acho que eu nunca falei aqui de nada anterior ou posterior ao século XVII, mais ou menos, e a vida é assim mesmo. Mas, quando eu escrevi esse poema, naturalmente, eu já não consigo me desvencilhar dessa própria tradição. Então, há duas coisas que aparecem ali nesse poema, né? O tempo todo essa tradição greco-latina, essa tradição cristã, também na qual nós estamos inseridos, não é? E já que o Ortega y Gasset nos ensinou que nós somos nós e as nossas circunstâncias, ou melhor, eu sou eu e minha circunstância, nós não podemos sair dessa circunstância que é a tradição ocidental inteira, não é? Se nós tentarmos assim, né, nos apaixonarmos pela cultura do Japão, da Índia, da China, ou seja lá o que for, nós seremos somente aquele turista estrangeiro para o resto da vida que não fala a língua do país que está visitando, não tem como, né? Mas nós entendemos sim o Ocidente, nós entendemos muito bem, ou pelo menos somos capazes de entender muito bem o Ocidente a partir das suas mais remotas raízes na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no Antigo Israel, no povo do Antigo Testamento, certo? No contexto dos primeiros cristãos, da Idade Média, da Renascença e tudo isso, isso tudo faz parte de nós mesmos. E essa poesia é um resultado, digamos assim, de uma reflexão feita sobre justamente isto, certo? Acontece que um dia, ali na época da Páscoa, havia passado a Páscoa, não é? E nós não tivemos missas no mundo inteiro, ninguém pôde ir presencialmente assistir uma missa, certo? Foi só aquele desejo ardente de estar na missa, não é? De Páscoa, a missa mais importante do ano, não podemos comemorar o sábado de Aleluia, ouvir juntos ali o Exulte, Tiam Angelica Turba Celorum e tudo isso, certo? Foi uma coisa bastante triste, sob diversos aspectos, certo? E eu morava ainda na Alemanha, né? Eu voltei da Alemanha agora em junho, com a minha família toda, depois de uma estada de um pouco mais de 2 anos lá.
E eu estava ainda na Alemanha, certo? Ainda estava frio nessa época da Páscoa, eu estava com a lareira acesa dentro de casa, certo? E naquele ambiente, né? Continuava trabalhando, mas era aquela história de ficar em casa, não tinha nada o que fazer. A igreja estava fechada, não havia mais ensaio do coral, as pessoas não estavam se reunindo para tomar uma cerveja, para conversar, nem para fazer nada. Estávamos ali em casa, não é? As crianças não tinham com quem brincar, não tinham os amigos ali, os amiguinhos também para visitar, nem nada disso. Estávamos em casa, né? Trancados assim dentro dessa realidade, né? Ali ao pé da lareira, certo? E as crianças brincavam ali. E eu me lembrei, né, dessa sensação de estar trancado, me lembrei do Ulisses, certo? O Odisseu, desse personagem da Ilíada e, obviamente, também da Odisseia, e me lembrei de um episódio específico no qual ele fica trancado também. Ele vai visitar a Polifemo, né? Na verdade, ele se aporta na ilha dos Ciclopes e entra na caverna de Polifemo, e Polifemo o tranca ali dentro né? Polifemo é um ciclope, um gigante, tudo, e tranca, e ele fica ali preso, né? Ao pé do fogo, ali, sem poder sair. Ele precisa usar da sua própria inteligência e da sua própria arte, do patrocínio da deusa Atenas, a deusa da razão, para poder escapar ali daquela caverna. E eu digo, bom, esse é um bom exemplo, né? É um bom exemplo a ser seguido, esse de Odisseu, né? Nós estamos aqui trancados e tal, alguma coisa nós temos que fazer para escapar, e que não seja somente fisicamente, mas também espiritualmente. Então vamos começar, né? Comecei a escrever, recontar essa história do Odisseu, né? Que entra dentro de uma caverna, certo? E depois, pela sua própria inteligência e com o patrocínio da deusa Atena, né? Mas sempre fazendo uso dos seus talentos, ele consegue sair. Mas a história não é só essa da qual eu trato ali no poema, né? Eu explico também todo esse contexto que foi aí o ano de 2020 e o porquê, não entrar numa discussão política, nem de saúde pública e nem nada disso, que eu não entendo droga nenhuma. O que eu trato no poema é sobre um aspecto poético, literário, de como nós podemos nos libertar dessas situações da qual nós não fomos os culpados por gerar, nós não fomos os geradores dessas situações, nós simplesmente aportamos aí nessa realidade e estamos aí, né? E a literatura é uma forma de elevação a partir dessas dificuldades, não é? Dessas dificuldades que são aparentemente intransponíveis, mas que nós podemos sim sair deste buraco. E saindo desse buraco, porque pode ser a caverna do Polifemo, pode ser a tumba, aquela do José de Arimateia, que Nosso Senhor tomou emprestado para ficar ali durante os 3 dias antes da ressurreição, ou melhor, que seu corpo ficou ali antes da ressurreição. Pode ser a própria descida de Dante aos infernos, de onde ele precisa subir, né, e sair fora. E daí vem o título do poema, que é Catábase e Anábase. Catábase em grego é descida, anábase é subida. E o que o poema trata é desta realidade, que é uma realidade espiritual, muito comum, que nós observamos na vida dos santos, em todo o Antigo Testamento. Observamos em toda a literatura esse arquétipo, né, de uma descida e depois uma força que possa fazer com que nós subamos, certo? Então esse movimento de descida e subida é o que dá o título ao poema de Catábase e Anábase, né? Catá é descida, Anábase é subida, né? Catá é para baixo, Aná é para cima. E, bem, existe a maior subida, certo, do que a própria ligação que nós temos enquanto ramos, aquela videira, não é? Que nós precisamos permanecer, a qual nós precisamos permanecer ligados? Não existe nada disso, né? A videira, ela é como qualquer outra árvore, ela sobe assim, mas ela precisa também descer as suas raízes. A própria natureza é assim, né? Primeiro
a semente ela brota as raízes e tal, aos pouquinhos, e aí vai saindo o ramo que vai para cima, certo? Então ela vai se aprofundando ao mesmo tempo que vai se elevando, né? E a videira é isto que é esta realidade a qual nós precisamos permanecer ligados, certo? Ligados pelo amor a este tronco, né? A este caule ali da videira, e assim possamos ascender à vida eterna, à vida de beatitude, e de lá nunca mais precisaremos entrar em buraco nenhum. Certo? Então, vejam, essa temática toda, né, nós podemos observar em muitos outros lugares, né? Por exemplo, ontem, no especial de Natal do Brasil Paralelo, foi lido o texto do Louis Lavelle, né, onde ele usa uma outra imagem. Parece que o universo, na vida, o universo às vezes se abre e às vezes se fecha. O Louis Lavelle ali nada mais está dizendo, em outras palavras, do que o velho arquétipo da catábase e da anábase, da descida e da subida, certo? Nós temos assim, o homem é criado lá no Gênesis e depois ele cai, não é? Nós chamamos o pecado é uma queda, né? A queda do homem, certo? Mas ele caiu mesmo, né, fisicamente, certo? Não, aquilo ali é uma queda espiritual. E depois a providência divina vai fazendo com que o homem possa aos poucos se elevar até chegar na plenitude dos tempos, onde é dada a fórmula geral e todas as condições para que o homem não caia mais, a não ser que se desviar, né? A não ser que ele se desligar da videira, certo? Mas ali é onde nós chegamos nesse ápice da nossa subida e temos todos os instrumentos para continuar subindo, certo? Bem, o estilo do poema é bastante interessante, certo? Hoje, no terceiro episódio ali do especial de Natal, vai ter um trechinho, e aí vocês vão ver que eu não uso ali um método muito clássico, digamos assim, por mais que o tema seja erudito, cheio de referências à literatura mais erudita e mais clássica, a forma do poema é uma forma bastante popular, né? Que é a forma da literatura aqui, principalmente do Rio Grande do Sul. Inclusive o vocabulário ele acaba indo por esses, né? Sai desse título com dois termos bastante literários e filosóficos gregos para ir para uma forma bastante popular de fácil assimilação, de fácil leitura enquanto a forma, não é? Então não temos ali nem versos alexandrinos e nem nada disso, certo? É a forma da poesia mais popular que nós encontramos já dentro da tradição ibérica, não é? Escrito principalmente em décimas, com as rimas ali bem organizadinhas, como toda boa poesia popular exige. Então a ideia foi realmente ali respeitar tanto o eu quanto a circunstância, certo? E é isso o que é ali tratado, não é? Então, assim, quando o sujeito lê um poema desses, né, o objetivo é que ele leia devagar e vá mastigando tudo aquilo, né? Que ele possa, inclusive, memorizar muitos trechos, e é por isso que ele é escrito com uma forma simples, não é? Com um verso bem definidinho, mas simples, com um vocabulário que possa mesclar essa coisa erudita, não é? Com palavras desusadas na linguagem cotidiana, mas que também possa se auto-explicar, não é? De forma que o sujeito não fique ali boiando no tempo todo, né? O tempo todo e dizendo assim, olha só como isso é profundo, eu nem entendi nada. Não, é para entender sim, o texto ele é escrito para entender, mas nenhum poema, certo? Nenhum poema ele pode ser compreendido na primeira leitura ou na primeira audição. Os poemas eles são feitos para serem lidos e relidos e, de preferência, para serem memorizados. É isso o que realmente importa na hora de escrever um poema, né? Então, assim, dentro dessa... E tem um outro aspecto muitíssimo importante, né? Por
publicar um poema? Tem um aspecto pedagógico que é um aspecto de encorajamento de todos aqueles que se arriscam a escrever, né? E que humildemente pedem opiniões dos outros sobre os seus próprios escritos. Isso é muitíssimo importante para qualquer pessoa que pretenda escrever algo e publicar algo. Mas isso nunca então a função é também encorajar. Olha só, eu escrevi aqui, tu também pode fazer, né? Tu tens já alguma coisa escrita? Ah, não tenho, né? Por mais que nós nunca escrevamos nada para realmente publicar, se esse for o objetivo, normalmente não dá certo. Vou escrever alguma coisa aqui para publicar, né? E, bom, esse não é um objetivo muito são e normalmente não dá certo. Quando nós escrevemos para podermos, por exemplo, sair da caverna, certo? Como exercício espiritual mesmo, como exercício de inteligência, isso acaba por fazer mais sentido, né? E aí o resultado, obviamente, vai ser muito melhor. E então fica aqui, não é? Este poema, que já pode ser, aí vou voltar à propaganda, né? Pode ser acessado ali na bio aqui do perfil do Instituto Hugo de São Vitor, para já ser adquirido na pré-venda com frete grátis, certo? Então é só acessar ali que vocês já vão ver. O poema Catábase e Anábase, que é, na verdade, um grande... é um exercício meu, com o objetivo de incentivar as pessoas que cada um faça a sua própria anábase, se estiver lá embaixo, não é? E se precisar descer para resolver alguma coisa, como, por exemplo, o próprio Enéas, que desce até os infernos na Eneida, desculpe, né? No livro 6º da Eneida, ele desce até os infernos para voltar à tradição que ali é simbolizada pelo seu pai, Anquises, não é? Enéas desce para falar com seu pai e saber o que fazer no futuro, certo? Para saber quais as decisões tomar a partir de então. Isso ele faz primeiro descendo, e aí sim ele é capaz de subir com a resposta. Quando nós lemos um texto e também quando nós estudamos durante a vida toda, nós nada mais estamos repetindo, nada mais fazemos do que repetir este movimento de Enéas, de descida, de catábase, até as profundezas, onde nós entramos em contato com a tradição. É por isso que nós usamos a palavra aprofundar-se no tema, certo? Eu preciso me aprofundar mais nos meus estudos e tudo. É isso aí, essa descida. Mas não adianta nada descer e ficar lá embaixo, certo? Nós descemos para que, quando nós subirmos, nós já temos alguma coisa, algumas das respostas que nós precisamos, as nossas grandes indagações, e todos nós as temos sempre, certo? Então ficamos aí com com esse lançamento, esse pré-lançamento, pré-venda aqui deste poema, escrito no tempo da Páscoa agora do ano de 2020, que é um ano inesquecível, certo? Ninguém vai negar isso, e a forma que eu encontrei também de não esquecer esse ano é com uma coisa boa, é com este poema que agora vem à luz, certo? E com ele, obviamente, eu inicio aí um esforço de uma anábase no Monte Parnaso, certo? Vamos conferir aí, precisando de um pouco mais de cultura mitológica, talvez um dia eu fale somente do Monte Parnaso, mas esse é uma anábase minha, pessoal, no Monte Parnaso, uma subida do Monte Parnaso, ao qual eu convido todos vocês que também façam. É por isso que estou aqui também para encorajar vocês também a esta subida, certo? Convido sempre muito para a catábase, para que nós desçamos e nos aprofundamos na tradição. Vamos lá perguntar para o nosso pai, avô, bisavô e tal, até chegar em Adão, o que nós realmente devemos fazer, como viver e por que viver, e a todas essas perguntas. E agora, quando nós escrevemos alguma coisa, lançamos alguma coisa, partilhamos alguma coisa, é sempre uma subida dessa tradição na qual nós nos aprofundamos. Certo? Muito obrigado a todos que estiveram aqui para esse nosso lançamento.
Muitíssimo obrigado mesmo de coração e conto também com todo o feedback de vocês aí, com todos os comentários e tal, depois de terem comprado e lido o poema. Muito obrigado a todos, até uma próxima.